Então, bom dia a todos, novamente. Vamos aí para mais um encontro de Direito Econômico, para vocês aí, alunos do terceiro período do curso de Direito, turno matutino, na Faculdade Pitágoras de Governador Valadares. Bom, para o dia de hoje, né, nós temos aí algumas ideias aí, né? Então, nosso primeiro passo, eu vou ficar esse primeiro horário com vocês, tá? Então, até 9h15 é garantido, né? Que queria eu que acabasse antes, mas não vai ser, né? Até 9h15 é bem garantido aí. A gente vai fazer aqui um momento, né, revisional, um momento aí para trabalhar aqueles conceitos que nós já falamos outrora. Então, é um momento aí realmente muito importante, né? Afinal de contas, é sempre bacana fazer isso quando dá, né? Dar uma relembrada em conceitos ali que foram, né, estudados ao longo de um determinado período. E mais importante do que isso, né, o fato ali de coincidir, né? Então, tem um alinhamento dos astros ali, porque coincide com a Oficial 1, né? Coincide com essa atividade avaliativa que vai começar, inclusive, hoje, né? Correspondendo ali à Oficial 1. Então, nosso primeiro passo vai ser esse. A gente vai fazer esse momento mais revisional ali com vocês. Depois, eu dou detalhes sobre a Oficial 1. Então, já agora, no final do primeiro horário, quando eu não terei ainda acabado a revisão toda, já terei falado de alguns conceitos, né? Imagino que muitos, a maioria, e aí eu falo com vocês um pouquinho, dou detalhes sobre a Oficial 1, tá bom? Se não der tempo, eu dou detalhes sobre ela depois do intervalo, né? Vou hoje com vocês, eu vou só começar, hoje então nós vamos só startar, afinal de contas, se a gente for olhar o número do encontro certinho, né, ao que ele corresponde, nós já estamos, né, ali no segundo bimestre, né, nós não estamos mais no primeiro bimestre, né, o número de encontros ali já excede a primeira metade, nós já estamos realmente indo para a segunda metade, né, nós já começamos a segunda metade. Então hoje eu vou dar com vocês só o pontapé inicial, principalmente nessa parte 2 aqui, ó. Então, não sei se eu conseguirei já falar alguma coisa aqui da relação empresa-consumidor e demais relacionamentos ali de microeconomia, mas eu já vou dar o start com vocês 15 minutos, não vai ser mais do que isso, né? Mas eu vou dar o start com vocês aqui logo na volta do segundo horário, né? Do start sobre o trabalho, de modo até que vocês ajudem a replicar para os demais ali da sala, né, os possíveis grupos, né, as possíveis duplas ou trios ali. Eu lembro, o nosso desafio é bem nobre, afinal de contas, empreender no Brasil é um ato muito nobre, né, e a gente vai empreender, né, nós vamos montar ali, a nível fictício, é óbvio, mas vocês vão ter ali todo o necessário a nível gerencial para ter um escritório ali de advocacia simulado. Tá? Então, hoje a gente só começa, hoje a gente só distribui ali duplas ou trios, pensa em nome, né, e outros detalhes introdutórios ali, a gente faz isso aqui. Então, o 3 é meio que inseguro, não sei se a gente vai conseguir, né, abordar aí a parte teórica já dessa segunda parte aí de disciplina. Eu lembro que isso aqui, né, mesmo se eu conseguir falar alguma coisa de microeconomia hoje, isso não está contemplado na atividade avaliativa que já está pronta desde o final de semana aí, e eu vou compartilhar com vocês depois da aula de hoje. Então vamos lá então, né, sem mais delongas, vamos começar então nossa revisão, né, e parece pouco, né, mas olha o tanto de coisa que a gente já falou, gente, né, desde que as aulas começaram, ainda lá presenciais, né, e olha que eu fiquei ali duas aulas e meia praticamente, falando só de cenário com vocês, né? Eu não tive pressa para iniciar a parte burocrática da disciplina, fiz questão de tentar traçar com vocês um cenário econômico muito bem feito para que vocês ali tivessem realmente uma noção do que está acontecendo. Mas, olha que doido, ainda assim, a gente falou do cenário econômico que sofreu drásticas mudanças de lá para cá, ninguém sabia, né, do impacto econômico da Covid-19, então, óbvio que o impacto, né, na saúde ele também, né, ele é o primordial, mas na nossa disciplina, como é direito econômico, a gente realmente traça mais cenários ali dentro do ambiente econômico. Então, vamos revisionar aqui o cenário econômico, macroeconomia, política econômica. Então, aqui aqueles conceitos, né, PIB, PNB, impostos, tal. Política econômica, política fiscal, política monetária, política cambial. Falamos sobre os órgãos do mercado financeiro. Falamos também sobre o que são os blocos econômicos. Falamos da importância do balanço de pagamentos. Falamos do risco país, das agências de classificação de risco. Também falamos ali das composições de mercado e das estruturas empresariais.
Então, foi muita coisa, né? Muita coisa realmente aí que a gente já falou. Felizmente, que bom que a gente tem conseguido aí tocar isso com vocês. Então, agora é o momento de dar uma realinhada, né, em tudo aí, para ver se vocês realmente entendem o que está acontecendo. Esse é o único slide que não está lá no AVA, porque ele saiu, né? Isso é atual do atual. Então, ele saiu, né, depois que eu já havia colocado o arquivo lá para vocês. Mas aí, quando saiu essa foto, né, esse slide lá dentro do site do FMI, eu falei, pô, não, ficou tão bacana e tão didático que eu vou fazer questão de colocá-lo lá, né, no slide para a aula de quarta, mesmo sabendo que ele não está lá no slide, porque eu coloquei o slide para vocês, né, sempre tento colocar antes, coloquei no final de semana, para quem quisesse já poder passar o olho, né, já ter ali a leitura dinâmica ali dele, né, a leitura introdutória dele. Mas eu fiz questão de colocar para hoje, porque é uma forma realmente da gente entender o tamanho do impacto, né, de tudo que a gente está vivendo aí. Ó. Então, bem simples, né, bem didático realmente, mas só para que vocês compreendam, então, né, é referente a um documento que é um documento oficial do FMI, que sai a cada trimestre. Então, ele saiu em janeiro, correspondendo ao primeiro trimestre. Tudo que foi falado em janeiro, nada vai valer, caiu por terra, né, porque o cenário mudou drasticamente, principalmente ali ao final de fevereiro, início de março, que foi quando realmente a coisa começou, né, a ser ali, né, mais entendida, mais compreendida, mais palatável ali para as pessoas. E aí agora em abril, referente ao segundo trimestre, sai, já adianto a vocês que ele com certeza vai sofrer também, não tão drásticas, mas vai sofrer grandes mudanças para o do terceiro trimestre. O próximo que sair, né, então agora saiu no mês 4, o de julho, né, eu já adianto a vocês ali que vai ter grandes mudanças, não tão drásticas, não vai fazer uma coisa positiva virar negativa, negativa virar positiva, mas realmente ele vai ter mudanças ali bem drásticas, né, bem realmente ali relevantes para a economia. Esse aqui não precisa nem falar, é um WEO histórico, né, é um World Economic Outlook histórico, né, uma visão geral da economia mundial, né, histórico, porque aqui tem as projeções de crescimento econômico, né, e aqui fala, né, a Covid-19, a crise de saúde da Covid-19, né, teve ali um severo impacto, né, na atividade econômica em 2020. Né? Então, vejam aqui, nós temos 3 grupos divididos. O primeiro grupo aqui é o grupo da economia global mesmo, então o mundo aqui que é avaliado. Depois, aqui no verdinho, as economias desenvolvidas, né, as economias avançadas, aqueles países que chegaram lá. E aqui, os mercados emergentes e economias desenvolvidas, em desenvolvimento. Então, o Brasil, por exemplo, está aqui. China também está aqui. China não está aqui. China está aqui. China é um país muito crescido, mas não chegou lá ainda quando a gente discute sobre desenvolvimento econômico. É sempre bom entender a diferença de um para o outro. Então, China está aqui, Índia está aqui, são países que crescem muito, mas que não alcançaram ainda esse patamar aqui, que é um patamar o quê? Dos Estados Unidos, é um patamar de Canadá, um patamar, né, de Suécia, Suíça, Finlândia, Noruega, e por aí vai, né? Austrália, uma galera realmente, Reino Unido, né? Uma turma que conseguiu não só crescer, mas como também conseguiu alcançar esse status ali de desenvolvimento econômico. Então vamos lá então, vamos entender, ó. A economia global, gente, ela cresceu quase 3% no ano passado. A previsão para esse ano, inclusive, naquele documento de janeiro, era de um crescimento entre 2,5% e 3%. Tá? Na verdade, teve previsão até de 3,2% do crescimento econômico ali global. O que aconteceu com aquela previsão que seria de mais 3? A previsão atual, gente, é de menos 3. Então, olha o tamanho do impacto ali. A gente está falando de algo que estava positivo, zerou e ficou negativo na mesma magnitude que antes ficaria positivo. Então, realmente é bem pesado, né? Um impacto econômico ali muito forte. E aí a gente já interpreta, ó, a economia global vai recuar 3, principalmente pelo recuo dos países desenvolvidos. Tá? São os países desenvolvidos que vão puxar isso aqui para baixo. Né? Vamos entender isso porque, né, o que esses países, que até então estão numa situação melhor, eles puxam a economia global para baixo. Relaxa, vocês vão entender muito tranquilamente. Para 2021, por outro lado, a previsão também mudou. A previsão que era de um crescimento na casa de 3%, esse crescimento ele agora está na casa de 6%, né? 5,8%.
houve um aumento na previsão do crescimento para 2021, uma situação natural, tá? Depois de uma depressão econômica, uma recuperação, ela tende a ser um pouco mais acelerada pela questão do número mesmo, tá? Mas seria muito melhor crescer 3 e crescer 3 do que cair 3 e crescer 6, tá? Isso aí, pela questão dos números, eu espero que vocês me entendam do que eu estou falando. Se a gente for simplesmente fizermos um cálculo, né, percentual, né, vou abrir aqui, por exemplo, ó, uma HP12C, uma calculadora financeira aqui, ó, se eu tenho 10, né, e aí eu cresço mais 3%, né, então cresci, né, fui ali, né, para 10,3, e aí depois cresço mais 3%, eu vou ali para 10,61. Né? Por outro lado, eu estou com 10 ali, e aí agora eu me lasco em 3%, eu perco 3%, eu vou para 9,7%. Mesmo que eu cresça 6% agora, eu vou para 10,28%, ou seja, né, o crescimento ele é bem menor. Né? Eu havia ido para 10,3%, depois eu fui para 10,6%. Então, quando você cai, na hora que você recupera, mesmo o número sendo maior, ele não volta naquele patamar de antes. Né? Se essa conta que eu fiz foi complexa, eu faço com vocês uma muito mais simples, que é o quê? Algo vale 10, e de 10 esse algo cai para 5, caiu pela metade. Quanto que foi o tamanho da queda de 10 para 5? É uma queda de 50%. Pensa agora na recuperação. O que precisa subir para voltar para 10? É 50%? Caiu de 10 para 5, caiu 50%. Mas se de 5 subir 50%, vai só para 7,5%. Para 5 voltar para 10, tem que subir 100%. Então o número ele engana a gente, né? Mas é o mesmo número, é 5, né? Tanto para baixo quanto para cima, sim. Mas ele significa situações diferentes quando a referência dele muda. Então, esse 5, quando é de 10 a 50%, esse 5, quando é de 5, ele representa 100%. Então, entendam essa questão dos números. A recuperação, por mais que o número dela seja um número mais elevado, não quer dizer que recuperou tudo que caiu e já voltou. Pelo contrário, eu acabei de mostrar para vocês que se estivesse crescendo 3 esse ano e 3 ano que vem, é muito melhor do que cair 3 esse ano e crescer 6 no ano que vem. Ok? Então, há um impacto, sim, com certeza, natural esse crescimento maior em 2021, até por uma questão de demanda reprimida, alguns serviços que estacionaram e vão ter ali uma demanda mais acelerada, mas o impacto ele é indiscutível, né? Ele é indiscutível. As economias avançadas, gente, elas cresceram 1,7% em 2019. Para esse ano, a previsão era na casa de 2%. Elas iriam crescer um pouco mais em 2020. E aí, a previsão ela muda drasticamente para uma queda de 6%. Tá? Uma queda de 6%. Para depois, em 2021, também acontecer algo raro com esses países, que é uma crescida de 4,5%, mas em razão daquilo que eu já expliquei para vocês, depois da queda mais forte é normal, um repique elevado, mesmo ele não significando recuperação da coisa. Mas vamos lá, né? A pergunta que não quer calar é por que um país desenvolvido, países desenvolvidos, vão ter uma queda maior do que, por exemplo, das economias emergentes? Né? Muito simples, gente, muito simples mesmo. Um país envolvido, esses países que estão nesse hall, nesse grupo aí de países top de linha, os melhores ali da galáxia, esses países, eles já trabalham com níveis de atividade econômica o quê? No topo, do limite, ali é o suprassumo da eficiência, né? Como diria o francês aí, acordei inspirado nessa quarta-feira pós-feriado, seria o crème de la crème da economia, ali é a coisa top do top, né? Então, esses países eles já estão acostumados a trabalhar com esse nível máximo de eficiência. O que acontece? Qualquer queda para eles, percentualmente falando, é o quê? É muito relevante, porque eles já estão lá em cima. Né? Então, qualquer quedinha já representa ali uma diminuição drástica a nível percentual. Mas qual que é a boa notícia para eles? Mesmo caindo numa média de 6%, sabe o que acontece? Eles continuam desenvolvidos. Né? Eles permanecem países desenvolvidos. Né? Então, isso não muda. Né? Eles permanecem ali países, né, que têm ali saúde de qualidade, educação de qualidade, um lazer gratuito e de qualidade, segurança pública muito boa, né, níveis ali para o empreendedorismo muito adequados. Então, assim, eles permanecem desenvolvidos mesmo com essa queda. Mas essa queda ocorre exatamente porque eles estão lá no topo. Qualquer coisinha, então, já significa muito quando você perde o topo. Né? Como dizem, né, tem ditados que falam ali que
O mais difícil não é nem chegar no topo, né, e sim se manter nele. Então é isso, é mais ou menos isso. Esses países, eles pagam o preço por estarem num nível de eficiência tão maximizada, ok? Por isso que a queda para eles é uma queda maior do que para outros países. Então, olha as economias emergentes agora aqui, né, os países em desenvolvimento. O Brasil está aqui. O que aconteceu com eles? No ano passado, eles cresceram 3,7%, puxados principalmente por duas economias, Índia e China. A Índia cresceu 7%, China cresceu 6,5%. As duas puxaram o negócio, né, apertaram realmente o negócio ali para cima. Depois disso, para esse ano, a previsão seria um crescimento levemente maior, estava na casa de 4, 4,5%. Por quê? Porque outros países iriam voltar a crescer. O Brasil mesmo, que estava mequetrefe, ia voltar a crescer um pouco mais. Uma Rússia, que estava bem de lado também, cresceria um pouco mais esse ano. A própria África do Sul. E aí o que aconteceu? Veio a Covid-19 e modificou tudo. Modificou drasticamente tudo. Um crescimento ali de 4,5%, 5% se materializa hoje numa queda de menos 1%. Tá? Menos 1%, por quê? Porque está sendo puxada para cima novamente por Índia e China. Né? Nós vamos chegar no próximo slide ali, que esse sim já está com vocês, que detalha esse crescimento econômico. A gente vai ver ali as previsões para cada país. Né? A previsão do Brasil, inclusive, ela é bem pesada. 2021, um crescimento ali de 6,6%. Tá? Então, um crescimento já mais elevado ali para 2021, mas de novo naquele movimento que eu falei para vocês. Era muito melhor crescer 3 agora e 3 ano que vem do que cair 1 e subir 6. Não é a mesma coisa, mesmo que os números às vezes se equivalem, né, a nível absoluto, mas não é a mesma coisa percentualmente falando. Tranquilo, gente? Lucas, você está falando isso para a gente porque você vai cobrar cenário econômico na atividade avaliativa, eu sou obrigado a saber o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, claro que não, né, gente? Por favor. Eu já falei para vocês, o cenário ele serve para quê? Tanto é que agora aqui vou falar dos países, do Brasil, acabou com ele. Né? O cenário ele serve para ser pano de fundo nas questões. Então, para que eu vou, por exemplo, usar lá o pobre Joãozinho, né, que sempre é utilizado como exemplo, ou falar de uma situação fictícia de um país, se eu posso usar um caso real? Né? Então, isso serve para ser pano de fundo para as questões. Então, ao invés de falar lá, né, em inventar um índice de crescimento, eu vou lá e pego um exemplo atual, gente. Ao invés de falar uma outra situação que pressuponha outra coisa, eu vou usar uma situação real. Então, isso é bom, primeiro, porque é muito importante vocês estarem alinhados e saberem onde vocês pegam as informações oficiais, né, e como vocês leem as informações oficiais. Nós já vamos chegar agora nas informações oficiais do Brasil, que é muito relevante vocês lembrarem. Eu já falei para vocês em sala, mas é muito importante vocês lembrarem onde vocês as pegam. E é muito importante você saber fazer a leitura disso mesmo enquanto profissional da área jurídica, né, por várias das razões que eu já expliquei para vocês ali em outros momentos. Tá? Então lembrem, o cenário é só o pano de fundo. Ele não será, né, utilizado, né, como cobrança em cima dele. Você não tem que saber o que está acontecendo, né, no mundo. Eu vou acabar cobrando um conceito econômico, vou acabar cobrando alguma situação relevante sobre o bloco econômico, eu vou acabar cobrando alguma coisa que aí sim é teórica, aí sim é conceitual. Nós estamos falando na disciplina, usando simplesmente isso aqui, né, como, né, um papel de parede, ali, usando isso aqui realmente, né, ou como um plano de fundo de um computador, ou como um pano de fundo realmente ali, né, de uma atividade, por exemplo, artística. Então, é realmente só o backstage da coisa ali, fiquem tranquilos, porque isso aqui, né, não será cobrado a nível de você ter que dominar o que está acontecendo em cada país. Não é esse o escopo da matéria, de forma alguma. E esse cenário econômico, então, que estava lá, né, do mesmo lugar, do mesmo documento, eu falei para vocês, é só ir no Google jogar FMI espaço WEO. Tem lá o documento, quando ele sai completo, tem a versão em português, inclusive. É um português de Portugal, mas dá para entender. Vamos lá, então, né? O cenário econômico, então, só destaques aqui, de modo a você, né? Vamos lá, Estados Unidos, gente. Projeção para uma queda de PIB de 5,9%. Não preciso nem falar, né? O PIB das economias desenvolvidas sempre vai estar próximo ao PIB dos Estados Unidos, por uma questão óbvia de média
ponderada, né? Estados Unidos é quem tem ali a maior significância dentro das economias desenvolvidas. Então, o PIB dele sempre vai estar bem próximo ali das economias desenvolvidas. Quem vai estar puxando para baixo é o PIB da zona do euro. Olha a zona do euro de novo aí sendo vilão, ó, né? Então, uma Itália, óbvio, sendo uma protagonista no modo negativo, né? Um país aí que possivelmente, né, terá que prorrogar suas medidas de lockdown, né? Não é nem isolamento, já é uma situação um pouco mais pesada. Depois, obviamente, os países, né, uma Espanha também que vem muito mal, e depois os países que mais são desenvolvidos, né? Uma Alemanha cai muito. Por quê? Porque está muito lá em cima, qualquer coisa já é significante para baixo. E uma França também cai muito, né? Vocês vão ver que outros países menores da zona do euro já caem bem menos, mas até porque estão muito mais para baixo, muito mais estagnados, não tem por que ali, né, estar em uma situação melhor. Né, Japão ali caindo 5%, Reino Unido caindo 6,5%, fora já da zona do euro, né, Canadá caindo 6%, dá para você ver Canadá, gente, né, supra-sumo deficiência, né, caindo ali 6%, então realmente é bem pesado. Outras economias avançadas, as menores, caem menos, caindo menos 4,6%, porque são menores. Né? As maiores, obviamente, elas têm mais o que perder. Indo para as economias em desenvolvimento, a queda aqui de menos 1, olha uma Índia e uma China, gente. Índia e China, previsão, é isso mesmo que vocês estão vendo, PIB positivo. Positivo. Pô, mas o negócio começou lá, o epicentro foi na província de Hubei, lá em Wuhan, na China, tal. Pois é, né? Como começou lá, né? Lá já teve casos ali desde dezembro do ano passado, também está acabando primeiro lá. Então, eles têm uma etapa maior do ano para conseguir ali reativar a economia e estabelecer uma recuperação. É óbvio que isso é uma previsão. Ninguém sabe sobre uma possível segunda onda, né, de contaminação, se vai existir, se não vai, de contágio, né? Mas a previsão para o PIB de ambos ali é um PIB positivo de Índia e China. Os demais grupos ali da Ásia, né, caindo ali 0,6%. Outras economias desenvolvidas aí, né, a Rússia vai ter uma queda aí um pouco maior, de 5,5%. América Latina e Caribe caindo 5%. Olha a queda do Brasil aí, a queda do Brasil assusta, né? Previsão para o Brasil, a do FMI, é menos 5,3%. Pesado, né? Bem pesada. Até porque quando a gente compara com a queda do Brasil prevista pelo Boletim Focus, tem ali suas diferenças. E aí no Boletim Focus, pessoal, muito simples, ó, é o próximo slide, que já fala exclusivamente do Brasil, tá bom? Postei para vocês no domingo, né, o documento lá, e aí na segunda-feira saiu já novas informações sobre esse aqui. Então eu vou desconsiderar esse aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui o Safari e vou aqui digitar, né, Boletim Focus. Vamos abrir aqui o relatório Focus do Banco Central. Sempre aparecem as propagandas primeiro, né? Então, entra aí no Boletim Focus. Inclusive, dei mole, entrei em uma propaganda. Aqui é o site do Banco Central do Brasil, que é bcb.gov.br. Acabei falando certo, mas cliquei no de baixo. Vamos entrar agora aqui no site do Banco Central do Brasil, tá? Que é o site que hospeda o Boletim Focus, que é o documento oficial, o documento que mostra ali a média das expectativas dos profissionais da economia para um determinado período de tempo, né, aqui na economia brasileira. Se ele abrir, vai ajudar demais, que eu mostro para vocês o mais atualizado. Se ele não abrir, a gente volta, né? Eu tenho outra tela aqui do lado também, posso tentar na tela aqui do lado abrir e já falar as informações atualizadas para vocês. Já vou até digitar aqui na tela do lado, sabe como é que é, né? Ao vivo tem essas coisas, né? Então a gente precisa se precaver. Então, deixa eu botar aqui Boletim Focus, opa, parece que vai abrir. Eu já estou abrindo na outra tela aqui também. Vamos ver qual das duas que vai. Mas aí, só para vocês entenderem, aquela previsão que eu coloquei para vocês, na verdade não é nem a previsão que eu coloquei para vocês, a previsão que estava, né, a previsão que estava lá dentro do slide da disciplina. Vou até abrir o slide aqui também, né, automaticamente, para que vocês consigam ver o que era e o que é. Vocês vão ver
que houve uma diminuição ali de boa parte das expectativas, tá? Foi bem complicado. Deixa eu clicar aqui em Leia o Relatório Focus, aqui, ó, o download da última edição, foi divulgada aqui, ó, no dia 20/4/2020, só para explicar para vocês, tá? Por isso que não é a que vocês têm ali, né? Eu sempre divulgo o material de vocês no final de semana, e aí isso saiu só na segunda-feira, por isso que é importante realmente a gente atualizar ali e ter, né, o indicador ali mais atualizado ali possível, né? Então, no como era, ó, só para vocês entenderem, naquele que eu havia enviado para vocês, a previsão de PIB aqui estava menos 1,96, gente. Então, esse boletim Focus aqui, que é o do dia de 9 de abril, né, quando eu montei a aula, era o mais atual, menos 1,96 de PIB. Essa era a previsão até então. Essa previsão ela muda, né, ela muda, na verdade, bem, dá uma mudada bem drástica, e ela não chega, aqui abril, ela não chega no patamar do FMI, ela não chega no patamar do FMI, mas chega aí em patamares que assustam bem. Vou tentar ampliar aqui a tela, ótimo, vamos lá então. Só para vocês darem uma olhada aqui, ó, com foco em 2020. Então, o que acontece então? Aquela previsão que estava de 1,96, não é isso, do PIB cair, ó, que explica tudo, né? Olha que maravilha de relatório, né? Então, ó, vamos pegar o PIB aqui, ó, o terceiro indicador, número 3 aqui. Há 4 semanas atrás, gente, a previsão de um crescimento de um PIB brasileiro, ainda o mercado meio nebuloso, sem entender o que estava acontecendo em relação à Covid-19, a previsão era de um PIB positivo de 1,48%. Na outra semana, no boletim Focus do dia 9 de abril, que foi o boletim que eu coloquei para vocês, era menos 1,96%. Agora a previsão de queda do PIB brasileiro já é de quase menos 3%. No final do mês, vai sair outro, né, na virada do mês, vai sair um outro aí já em maio, podemos atualizar lá naquele momento, deve vir excedendo 3% de queda, deve vir ali com 3,2, 3,3, 3,5, deve vir ali caindo um pouco mais, né, a previsão. Um dólar também, ó, que a previsão de fechamento dele era 4,50 há 4 semanas atrás, uma semana atrás 4,60, agora já 4,80. Né? O dólar fechou, na verdade, a última sessão a 5,25, né, se não me engano, né, 5,30. Posso até conferir também aqui na tela ao lado aqui que eu tenho para acompanhar o mercado financeiro. Mas foi nessa casa, foi de 5,25 para 5,30, mas o mercado então esperando. Também é uma previsão que pode subir para os próximos, né, encontros ali. Outro detalhe muito importante, ó, a taxa de juros, gente. A taxa de juros estava prevista há 4 semanas atrás para ficar no patamar que ela está, que é 3,75. O que aconteceu depois? Previsão dela caiu aí na última semana para 3,25. Previsão agora da Selic, né, no dia 31/12/2020, é a Selic virar o ano em 3%. Tá? Então, 3% ali de redução da taxa básica de juros. Ali. A taxa básica de juros hoje está 3,75. O que isso implica? Isso implica no seguinte, só confirmando, o dólar fechou realmente a 5,30. 5,30. Foi o fechamento do dólar, né? Na segunda-feira, visto que ontem não teve pregão feriado nacional. Né? 5,32, na verdade. Voltando aqui então para o dólar, né? O dólar, a Selic, quer dizer, a Selic então deve ter mais 2 quedas. Então deve ter uma queda de 0,5%, que vai fazê-la cair de 3,75 para 3,25, depois mais uma queda de 0,25, indo para 3%. Existem casas de análise que consideram, né, uma Selic ideal ali para a virada do ano ainda menor, na casa de 2,75 ou 2,5, né, uma previsão ali para a taxa básica de juros. Tá? Aqui tem os outros dados ali que são também bem relevantes, né, da economia ali brasileira. Mas aí, muito legal, né, vocês saberem, né, onde é que realmente está ali o boletim Focus, como que você pega, né, e aquilo que você utiliza, né, como que você extrai essas principais informações dele ali, a relevância dessas informações. Então, fiz questão de tratar com vocês o mais atualizado. Afinal de contas, já havia saído um novo boletim Focus após
mas você não tem que saber o que está nele, é só para o plano de fundo ali das questões que eu vou cobrar para vocês, tá bom? Você não tem que dominar o que está acontecendo, né, em todos os países, você não tem que saber exatamente o que está acontecendo no mundo todo. Chegou uma mensagem aqui para mim, opa, já voltou, deve ter cortado alguma coisa aí para vocês, tá? Então, só para, se alguém não entendeu aí as últimas frases, né, porque chegou uma mensagenzinha aqui de possível falha, né, na transmissão, mas se alguém não entendeu aí a última frase, eu repito, é só reforçando, né, que os indicadores econômicos ali de países, né, essa parte da revisão do país, ela não é cobrada enquanto conceito, ela é só utilizada realmente como, né, cenário ali em uma questão, de modo que eu cobre de vocês algo real e não invente algo para estar fazendo uma questão, né? Simule ou crie algo ali para estar fazendo uma questão. As questões são todas autorais, eu já depois falarei para vocês, mas todas autorais baseadas em realmente algo que está acontecendo na prática. Bom, depois de falar então lá dos conceitos, né, depois de falar lá de cenário, quer dizer, eu fiquei com vocês 2 horas e meia naquilo ali, né? A gente falou a primeira aula dos Estados Unidos, a segunda aula de Europa, falamos dos BRICS e aí do Brasil na terceira aula. A gente falou dos conceitos básicos, né? Como eles são básicos, passo por eles mais rapidamente. Se algum de vocês tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar, mas acho que está bem tranquilo essa parte aí. Né? O crescimento econômico, só lembrando, ele pode ser medido tanto pelo PIB quanto pelo, né, PNB, só lembrando claramente assim, a diferença do PIB para o PNB, se algum de vocês não estiver lembrando exatamente, né, o PIB é o Produto Interno Bruto, né, o PNB é o Produto Nacional Bruto, mas não é essa a diferença que importa. O PIB olha exatamente o quê? O PIB ele olha a soma de todas as riquezas produzidas por aquele país naquele território. Então, o PIB brasileiro só olha aquilo que está sendo produzido aqui dentro do Brasil. Aqui dentro do Brasil. Né? Então, o nosso entorno ali geográfico. O que o PNB brasileiro olha? O PNB brasileiro olha também tudo aquilo que empresas brasileiras estão fazendo fora do Brasil, estão fazendo ao redor do mundo. Tá? Porém, entretanto, contudo, todavia, mas ele também exclui da conta tudo que as empresas multinacionais estão fazendo aqui dentro. Tá bom? Então, é óbvio que o PNB brasileiro é muito pior do que o PIB brasileiro. Né? Nosso PIB é melhor porque, infelizmente, a gente é um país que depende muito dessas multinacionais, dessas empresas ali, né, de outros países que estão aqui no nosso país gerando emprego, gerando renda. Então, a gente acaba dependendo, tem essa dependência dessas empresas, desses países, ok? Mas, só para vocês saberem aí a diferença de PIB e de PNB. O PIB só no território, o PNB em qualquer território pode ser analisado. Temos também o desenvolvimento econômico, né, que pode ser medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano ou pelo Gini, que a gente não explorou tanto a diferença, até porque os dois eles são totalmente complementares. Ambos exploram, né, a qualidade de vida. Então, só lembrando que a nível de crescimento econômico, né, eu exploro o desenvolvimento econômico sempre ali como uma ramificação, né, do crescimento econômico. Né? Muitos países crescem e crescem muito, porém não chegaram nesse status aqui. Esse status aqui envolve outras coisas, né? Como eu falei, envolve qualidade de vida. E qualidade de vida está ligado a quê? Está ligado à segurança, está ligado à educação, está ligado à saúde, está ligado à infraestrutura, está ligado ao saneamento básico de qualidade, está ligado a lazer, está ligado a uma série de detalhes que fogem do quantitativo e vão para um ambiente mais qualitativo. Então, a gente tem essa questão aí do desenvolvimento econômico sendo um buraco realmente muito mais embaixo do que do crescimento econômico. Crescer dá, você consegue, mas desenvolver, aí você já tem que ter uma boa vontade realmente absurda para você conseguir chegar lá. Né? E chegou lá, você trabalha para manter, né? Porque você chegou lá. A taxa de juros, né? Que é a taxa Selic, nossa taxa básica de juros da economia, né? Então, é a taxa que baliza todas as outras taxas. Então, quando essa taxa cai, deveriam cair todas as outras taxas também, cobradas ali em empréstimos, financiamentos e por ali vai. Temos também a inflação, medida, né, pelo indicador oficial, aí, que é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Lembrando, a inflação se materializa nada mais, nada menos do que como o aumento generalizado e contínuo dos
preços da economia. A inflação faz o quê? A inflação faz com que ocorra uma perda do poder aquisitivo da moeda. Então, o seu dinheiro, cada vez mais, ele vai valendo menos. Por quê? Porque os preços dos produtos eles vão sendo, né, atualizados, os preços dele vão sendo ali reavaliados, e aí, obviamente, quanto mais tempo passa, o mesmo dinheiro vai comprando cada vez uma cesta menor de produtos. Também falei para vocês daquela formulazinha, né, do John Maynard Keynes, né, daquele economista que eu contei a história dele para vocês, que é um cara que ninguém gosta muito dele, ninguém, né, ele é bem retrô. Então, sabe a galera moderna mesmo aí, né? Pô, tô usando o que? Eu tô usando o que tem de mais moderno aí no negócio, né? Tô fora de cara antigo, né? Atraso, né? Beleza. Mas aí quando o mundo passa por uma crise, todo mundo fala, opa, cadê aquele livro do Keynes meu que tá lá na biblioteca guardado, cheio de poeira, vamos pegar, vamos ler, vamos entender o que eu faço, né? Então ele é um cara muito utilizado em momentos de crise. Então, no momento atual, não teve como eu não trazê-lo a vocês. Uma formulazinha que ele trabalha ali é aquela fórmula que eu mostrei para vocês em sala de aula. Um PIB de um país, ele é composto pelo consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais o gasto do governo, mais exportação, menos importação, né? E aí nós fizemos uma análise em sala, lembrando que a fórmula em si não vai cair, tá? Já foi feita a promessa aí que a economia para vocês ela é só teórica, né? Não tem nada de cálculo aí no meio, né? Vocês escolheram direito, foi por isso mesmo, inclusive, né? Então podem ficar tranquilos. Mas né, a fórmula aqui ela exemplifica essas variáveis que são variáveis ali catalisadoras para um crescimento econômico de um país. Por outro lado, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a única variável que não foi utilizada foi a variável I. Né? O Brasil já cresceu com base no consumo das famílias, sim, principalmente o crescimento ali de 2009, 2010, 2011, né, que acabou gerando depois uma hecatombe de crédito, mas a culpa não foi da variável, sim, né, dos agentes econômicos da época. Então, o Brasil já usou o consumo das famílias para crescer. O Brasil já cresceu algumas vezes via gasto público. Agora, as medidas de gasto público voltaram, mas não é nem para o país crescer, é para ele decrescer menos. Também, o Brasil já cresceu. Né? O momento mais áureo, na verdade, de crescimento brasileiro foi todo amparado pela balança comercial, que foi aquele movimento de 2000 até 2008, mais ou menos. Né? Então, o Brasil já explorou a variável consumo, já explorou a variável gasto público, já explorou a variável balança comercial, só não explorou a variável investimento das empresas. Foi a única variável ali não explorada pelo país, né? Infelizmente. Depois disso, nós falamos sobre política fiscal e política monetária. Aí já é um conceito que realmente é um grupo, na verdade, de conceitos, onde realmente nós ficamos ali um bom tempo, né, tratando sobre ele, né, lembrando sempre a política fiscal, uma política mais direta, e a política monetária, uma política mais indireta, mais sofisticada, lembrando sempre também que política econômica nada mais é do que a intervenção governamental na economia, tá bom? Então, a intervenção governamental na economia, principalmente em alguns momentos. Em alguns momentos, isso se faz muito mais necessário do que em outros momentos. Né? Então, um momento atual, por exemplo, um momento em que a liquidez ela some do mercado, baseada ali, pautada, né, em toda uma problematização totalmente real, né, que está impactando o mundo inteiro na área da saúde, também na área econômica. Então, se faz realmente necessário a utilização de alguns desses instrumentos ali de política fiscal, de política monetária, e lembrando também que existe a política cambial, que é aquela em que o Banco Central daquele país ele compra ou vende, né, a sua moeda ou a moeda padrão do mundo, que é o dólar. Tudo vai depender dos seus objetivos. Então, a política fiscal é mais direta, a política monetária mais indireta, a política cambial ela já trabalha ali, né, de modo mais direto também, é o próprio governo comprando ou vendendo, né, em leilões a moeda nacional ou a moeda americana, principalmente moeda americana, mas as três ali são muito importantes, elas compõem ali muitas vezes um tripé de economia que é muito relevante para alguns países. A nível de política fiscal, ó, então a gente tem a política fiscal que pode ser utilizada tanto de modo expansionista quanto de modo
contracionista, lembrando que o atual momento é um momento, né, em que o mundo inteiro está fazendo política expansionista, então fica muito fácil de vocês entenderem, né, quando a gente explica esse conceito. E às vezes o mundo está meio dividido, tem países fazendo expansionista, outros contracionista, o que é o mais comum, né, às vezes fica mais difícil do aluno entender exemplos reais. O atual momento ele propicia um entendimento ali muito tranquilo, imagino eu, de vocês quanto a isso, porque o mundo inteiro está fazendo política fiscal expansionista e política monetária expansionista. O mundo todo, que é uma política fiscal expansionista, ela é feita pelo aumento do gasto público e pela redução dos impostos. Ok? Você pode usar um instrumento só. Então, eu estou focado mais no aumento do gasto governamental. Beleza, tranquilo, mete bronca. Tá? Não, agora eu estou focado mais no aumento, na redução dos impostos. Ok, tranquilo. Não, eu quero um impacto maior, então eu combino as duas. Aumento o gasto, diminuo a carga tributária, diminuo os impostos, né, isento os impostos temporariamente. Isso pode ser utilizado de várias formas. O Brasil mesmo tem feito uma política muito forte de aumento do gasto público, que inclusive preocupa por causa da nossa dívida pública, mas é aquilo, é necessário, tem que ser feito. E o Brasil, a política de abdicação de receitas que ele está fazendo, abrindo mão de receitas, não é nem em cima de tributos ali, não é nem em cima de impostos, não. Né? O Brasil, o governo federal, no caso, está deixando ali os municípios rolarem a dívida deles, né? Então, né, os municípios e estados que pagam ali mensalmente alguns valores da União não estão pagando, ou seja, está abrindo mão de receber, por outro lado, está gastando, né? Então, sim, é uma política fiscal expansionista. Qual que é a consequência? A consequência é muito simples, né? Quando eu abro a torneira e recebo menos, a consequência é que a minha dívida ela aumenta. Então, a política econômica ela está sendo feita, ela tem que ser feita, isso não está em discussão. Né? O atual momento ele propicia isso. É necessário realmente ali um auxílio, né? a quem mais precisa, ao microempresário e por aí vai. Mas a gente sabe que isso, a médio e longo prazo, se não cuidado, pode impactar ali e fazer virar uma outra crise, né, já focada realmente numa crise ali de dívida pública brasileira. E a gente espera que isso não aconteça. A gente espera que a dívida pública brasileira não passe tanto dos patamares ali de 60% alguma coisa por cento, né? Não chega nos 70%, porque 70% já é a Itália, se chegar ali em 80%, 90% já vira uma Grécia, já fica um negócio realmente mais complicado. Então a gente espera que, ok, gaste mais agora, arrecade menos agora, mas depois mais do que nunca, né, foque nisso aqui. Foque nisso porque realmente é algo necessário fazer o famoso ajuste fiscal. Então, fazer uma política monetária contracionista nada mais é do que promover o ajuste fiscal. Né? O que é o ajuste fiscal? É isso, né? É o superávit primário, a União, Estados e municípios arrecadando mais do que gastando. O governo todos os meses ali fechando as contas no verde, não no vermelho. O governo brasileiro ele manteve esse superávit primário ali desde o final dos anos 90 até agosto de 2012, o fatídico agosto de 2012, que eu já expliquei em sala de aula para vocês. Mas, de lá para cá, o país, infelizmente, não manteve ali, né, a sua política mais séria de, né, contas públicas, gastou muito, agora que está precisando usar o dinheiro, para vocês verem, né, se tivesse feito uma política, se tivesse permanecido com a política séria, né, após ali agosto de 2012, poderia agora estar gastando com muito mais tranquilidade. Agora a gente está gastando e morrendo de medo. E poderia estar gastando muito mais, porque teria acumulado muito mais reserva se tivesse feito a política econômica como era para ter sido feita. Tá? Mas, infelizmente, isso não aconteceu, não dá para ficar chorando, né, o que já passou. Mas é isso. Então, a política fiscal expansionista, ela foca nisso. Né, a União vai gastar muito mais do que vai arrecadar, vai ampliar a dívida pública dela a longo prazo, mas vai ajudar, sim, a aquecer a economia. Essas medidas aqui têm uma razão muito simples, na verdade, toda medida expansionista, o foco dela é aumentar a liquidez na economia. Toda vez o foco é esse. Por outro lado, a política contracionista já é o quê? Reduzir a liquidez na economia. Então é sempre o mesmo foco, ora aumentar a liquidez, ora diminuir a liquidez. Beleza? Já na política monetária, é uma forma mais complexa de você
utilizar, né, os instrumentos, você utiliza instrumentos ali mais complexos que do nada fazem brotar ou desaparecer dinheiro do mercado. Então, o que o Brasil está fazendo hoje? O Brasil e o mundo inteiro hoje estão fazendo este carro, a política monetária expansionista, que é pautada em quê? Diminui a taxa de juros, então diminui a taxa Selic, aumenta a propensão das pessoas a querer utilizar o crédito. Então, foco ali para que as pessoas utilizem mais o crédito. Também diminui o depósito compulsório, deixa então mais dinheiro na mão dos bancos. Diminui a taxa de redesconto, aumenta novamente a quantidade de dinheiro na mão dos bancos, porque duas medidas ali que aumentam a liquidez nos bancos por um motivo muito simples. O governo sabe que a máquina de vendas de um banco ela é muito eficiente. Um banco ele tem ali, né, uma veia comercial muito forte. Então, se tem mais dinheiro lá dentro, ele vai emprestar mais dinheiro, ele vai fazer girar esse dinheiro, né? Ele faz muitos negócios. Então, é muito relevante isso ali. Isso faz com que apareça um dinheiro que não iria aparecer antes no mercado. Aquela pessoa não iria comprar a casa própria que ela comprou. Ela só comprou porque o juro diminuiu, entrou mais dinheiro na mão do banco com a diminuição do compulsório, o banco foi lá e pegou ainda mais dinheiro com redesconto. Ah, ok, liberou o crédito. O que aconteceu? Aquele empréstimo que não iria ser fechado, agora foi fechado. Aquele dinheiro que não iria existir na economia, agora ele passa a existir. Por fim, o oferecimento de menos títulos públicos. Como eu já falei para vocês, a bandeja dos títulos públicos ela é usada como política monetária. O que são esses títulos públicos? São os títulos da dívida pública brasileira. O Brasil ele tem uma dívida, ele capta recursos para pagar essa dívida por meio dos títulos públicos, que eu já até mostrei para vocês ali, né, em outro momento, o slide ali, né, na verdade a página, né, do Tesouro Direto. O que acontece? O Tesouro, inclusive, está fechado, ele abre agora às 9h30 da manhã, né, a parte do Tesouro Direto ali, mas estou até em outra, nessa tela aqui, mas sem que vocês visualizem, estou tentando ver se a bandeja virtual está aberta, porque se estiver aberta, eu inclusive já mostro para vocês, novamente. Vamos ver aqui. Ok, temos algumas prévias aqui. Então, deixa eu projetar a tela aqui e mostrar para vocês, já que eu sei que a parte de títulos públicos é a parte mais difícil de política monetária. Sei que ela sempre gera dúvidas em entender, né, tanto o foco da política monetária quanto o foco dele como investimento. Eu sei que é um instrumento dos 5, é um instrumento mais difícil de entender. Antes só de focar nele aqui, então, só para concluir este slide, então a gente tem, né, essas 4 medidas que eu já falei. Então, você diminui o crédito, você aumenta o crédito, né, diminui a burocracia do crédito, você diminui a taxa de juros, então as taxas de empréstimo caem um pouquinho, você aumenta o dinheiro que está em circulação dos bancos com 2 medidas. Diminuindo o compulsório, né, que é aquela alíquota que cada dinheiro que vai para o banco, uma parte vai para o Banco Central, você diminui, vai menos para o Banco Central e fica mais na mão do banco. E você também diminui a taxa de juros que os bancos usam, que é o redesconto, que é uma linha de crédito própria para banco. O banco ele pega o redesconto no Banco Central, traz dinheiro para ele com um juro menor. Obviamente que o banco vai ficar cada vez mais estimulado a fazer isso. Moral da história, brota dinheiro no mercado. Do outro lado, né, o lado contracionista da coisa, né, muito simples, é o oposto das medidas. Lembrando, vocês não têm que decorar essas 5 não, tá? É óbvio que a atividade avaliativa ela pressupõe pesquisa, vocês vão poder pesquisar, vão poder olhar o slide, então não tem por que decorar, mas eu sempre faço questão de colocar quais são os instrumentos na atividade avaliativa. E assim foi, eu coloquei lá também. O foco é só para que vocês interpretem realmente, vocês não precisam decorar quais são. Então, o que eu faço no caso de uma política monetária contracionista? No caso de uma política monetária contracionista, eu aumento a taxa de juros, aumento a alíquota também do depósito compulsório e a alíquota do redesconto, diminuindo assim o dinheiro que está nas instituições financeiras e aumento as burocracias do crédito, né? Coloco mais burocracia no crédito. E também aumento mais a oferta de títulos públicos, coloco vários prazos, várias taxas, de modo que as pessoas elas fiquem ali estimuladas a comprar títulos públicos, né, para que esse dinheiro ele saia do mercado. O objetivo de fazer uma política contracionista, gente, é muito simples. O objetivo de fazer uma política contracionista é diminuir a liquidez da economia. Beleza?
diminuir a liquidez da economia, e aqui aumentar a liquidez da economia. Ah, não é o crescimento econômico, não, não. O crescimento econômico ele vem na sequência, ele vem na esteira, ele já é o próximo passo. Então, se você aumenta a liquidez na economia, a sua chance, a sua propensão a crescer, ela é maior. Se você, por outro lado, diminui a liquidez da economia, sua propensão a não crescer, ela é também maior. Mas, obviamente, que ninguém faz política contracionista para não crescer. Quem faz política contracionista faz para combater alguma coisa, normalmente combater a inflação, né? Então, o país está crescendo tanto e está gerando ali inflação, que aí você, para dar uma segurada nos índices de preço, para dar uma segurada ali, uma contraída leve na coisa, deixando ali o país crescer propositalmente um pouco menos, para depois tentar avançar e crescer mais, você vai lá e faz uso da política contracionista, beleza? Só mostrando aqui então para vocês a bandeja virtual dos títulos públicos, tá? Deixa eu só trocar aqui a projeção então da tela. Tá lá, ó. Página dos títulos públicos. Aí estão todos os títulos públicos na bandeja, né, do governo. Então, percebam, né, que está ali a rentabilidade de cada título. O mercado ele não está aberto, tá, gente? Porque ele abre aqui às 9h30 da manhã até 18 horas. Tá bom? Então, essa atualização que está aqui é de segunda-feira, dia 20/4. Eu, inclusive, já imagino que hoje essas rentabilidades aqui elas vão abrir um pouco maiores. Tá? A rentabilidade deve estar um pouco acima dessas rentabilidades que aqui estão. Mas só para vocês entenderem, ó, os títulos públicos mesmo, né? Eles podem ter vários prazos. Quando o governo quer que você compre um título público, é muito simples. O que o governo faz? O governo ele coloca muitos títulos públicos de curto prazo, porque ele sabe que o brasileiro ele não consegue investir muito lá em prazos mais longos, né? O brasileiro ele tem uma facilidade maior de investimento, né? Principalmente no curto prazo, né? O brasileiro ele gosta disso no curto prazo. Só tirei a tela aqui para admitir uma pessoa que estava no lobby esperando entrar. Deixa eu voltar aqui para a tela agora aqui dos títulos públicos. Aí, ó, voltei para ela. O que acontece? Então, o brasileiro ele gosta de títulos públicos de prazos curtos. O que o governo faz num momento como esse? Um momento como esse é um momento que o governo não quer o seu dinheiro aqui. É claro isso. Tá? Ele não quer que você aplique nesse tipo de produto. O governo quer, na verdade, que você compre, gaste. Tá? Que ele quer que você realmente, né, gaste ali o seu recurso. E aí, bom, o que acontece? Nós temos, olha os títulos públicos que nós temos aqui. Não vou nem focar na tipologia deles agora, não. Né? Não é um momento, depois sim eu falo mais sobre isso com vocês, na parte de investimentos, né, que é inclusive onde eu atuo, né? Então, né, a parte que eu mais amo. Mas, por enquanto, focado aí na nossa primeira parte, que é entender a utilização de título público como ferramenta de política monetária. Ó. Olha para vocês verem, o vencimento mais curto que tem é o vencimento de 2023. 3 anos. Pouco menos, né, de 3 anos, porque está dando 1º de janeiro de 2023. Então, olha para vocês visualizarem, né, o que o Tesouro fez. Né, nessa categoria aqui, que é a categoria pré-fixada, ó, só 3 títulos. O mais curtinho de 2023, então 2 anos e meio, ali, 2 anos e 7 meses por baixo. Né? Depois, 2026, depois 2031. Você pode resgatar antes? Pode, mas corre risco. O ideal quando você compra é segurar até o vencimento. E aí, repito a pergunta: o brasileiro gosta de comprar essas coisas para investimento de prazos longos? Financiar um negócio, comprar uma geladeira e dividir em 24 vezes, para o brasileiro não tem problema não, mas isso aqui tem problema. Fazer um investimento ali em prazos longos, ele não topa. Isso é triste, sim, mas é verdade. Infelizmente não sobra muito para a maior parte das famílias. Quiçá sobra, né? Às vezes nem sobrar, sobra. Olha lá outra categoria, né? Que a categoria, essa aqui é a categoria que não tem risco nenhum, ó, o Tesouro Selic. Né? Essa você pode resgatar a qualquer momento, muito tranquilo. Né? Mas quando você olha o vencimento, é um vencimento só, 2025. A categoria que a galera vai nela para mais rendimentos, ó, que é essa aqui, o Tesouro IPCA, né? Ele rende IPCA mais uma taxa. Mas olha o primeiro prazo dele, gente, 2026. Né? Depois tem outros prazos ali, até chegar em 2055. Né? Eu digo a vocês que tem gente que compra isso, tá? Até para 2055. Tá? Como eu trabalho exatamente com isso, né? Lidando exatamente com investimentos,
eu posso afirmar a vocês, tem gente que compra, mas a gente sabe que a maioria das pessoas não compra, né? Não é o foco, né, da maior parte das pessoas ali. A maior parte das pessoas, o foco delas, né, não é investir em prazos tão cavalares como este prazo, ok? Então, é muito tranquilo nesse sentido entender, né, que o governo ele não está querendo o dinheiro de ninguém nesse atual momento, né? Ele não quer o seu dinheiro, por isso que ele colocou ali prazos totalmente, né, de longo prazo no momento atual. Então, assim, ele não quer que você aplique. Sobrou que você faça uma coisa com ele. Ele quer que você gaste o seu dinheiro. Tá? Ele não quer a sua aplicação agora. Ele abre mão disso porque ele quer que você vá para o consumo gastar, porque é o que a economia precisa no atual momento. Beleza? Então, é o foco ali dos títulos públicos enquanto instrumento de política monetária. Então, fim do jogo ali na política fiscal e na política monetária. Gastei um pouco mais de tempo nela para revisar? Gastei. Proposital? Totalmente. Tá? E também já é um spoiler, né? Então é óbvio, pelo menos umas duas questões ali vão tratar disso, porque é um assunto que é muito importante. É a parte 1 realmente de direito econômico, né? Era entender a intervenção do governo na economia, né? Quando a gente olha lá, né, os objetivos da disciplina, mais da metade está vinculado a isso. A gente gastou bem menos tempo do que a metade, mas é muito importante entender que ele é o assunto mais relevante dessa primeira etapa nossa aí, nessa etapa de macroeconomia, né, é o assunto mais relevante. Também a política cambial, né? A política cambial, ela é muito relevante, né? Nós temos aí, né, a correlação de real versus dólar, né, totalmente e mega importante ali para o mercado, lembrando, né, que a gente sabe, né, o governo brasileiro ele faz essa política cambial, né, com o total objetivo ali, né, de estar pensando e fazendo um meio campo tanto com os exportadores quanto com os importadores. A gente sabe que é um momento em que os exportadores eles estão muito felizes, né, até porque é isso, né, um momento em que dólar sobe e real desvaloriza. Lembra do exportador? O exportador ele produz em real e vende em dólar. Então é um cenário perfeito para esses caras. Né? O setor de celulose, principalmente, é um dos que está mais ganhando dinheiro nesse momento. Né? A crise para ele está passando longe. É um setor aí realmente que está muito bem. Por outro lado, o importador ele está ali, pé da vida, turismo mais do que nunca. Então, o governo brasileiro ele fica ali fazendo o meio campo, né? Ele fica ali fazendo um papel de mediador entre importador e exportador. É óbvio, né, que ele tem essa intervenção. Então, todos os dias, o governo vai lá, quase todos os dias. Hoje, inclusive, ele já avisou que vai vender. Chegou no meu celular agora há pouco aqui. Mas o governo brasileiro ele vai hoje novamente entrar vendendo, pegando dólares e jogando dólares no mercado. Tá? Para que ele vai fazer isso hoje? Porque potencialmente o dólar ele pode abrir ali com alta. Né? O governo brasileiro, inclusive, já acabou de botar o primeiro leilão dele aqui. Eu estou acompanhando a bolsa aqui do lado, ele já acabou de botar o primeiro leilão, né, do dólar ali, tentando diminuir a cotação do dólar. Ele vai conseguir momentaneamente, porque é uma cotação ali realmente, né, um volume realmente muito pesado, mas daqui a pouco o mercado vai lá e já se ajusta ali novamente. Tá? Bom, então o governo ele faz isso, ora comprando, ora vendendo. Lembrando, quando eu quero fazer com que o dólar diminua e o real aumente, né? Ou seja, quando eu quero conter o aumento do dólar, hoje, o que o Brasil está fazendo hoje? O Brasil ele pega dinheiro do cofre e joga no mercado. Para quê? Para colocar mais dólar em circulação. Um produto, quando tem mais dele em circulação, é mais fácil encontrar daquele produto. O que acontece com o preço daquele produto? O preço dele diminui. Por outro lado, quando eu tenho o objetivo oposto, né, hipotético no atual momento, mas imagina o dólar despencando e aí atrapalhando muito os exportadores. Despencando, despencando, despencando. As maiores empresas do Brasil são exportadoras. O que o governo brasileiro faz? O governo ele entra no mercado agora e retira dinheiro do mercado e guarda no cofre. Ele faz o movimento oposto. Né? No momento atual, ele está pegando do cofre e jogando no mercado. Num momento como esse que eu expliquei, de queda de dólar em relação ao real, ele pegaria do mercado e guardaria no cofre para quê? Para diminuir a quantidade de dólar em circulação. Para quê? Para, né, fazer com que a cotação do dólar em relação ao real aumente. Assim como quando tem
um alimento, né? Quando não tem produção de um alimento, o preço dele sobe. Quando não tem dólar circulando no mercado, é como se fosse uma entre-safra de dólar, né? O preço dele também sobe. Beleza? Então, essa é a política cambial que o Banco Central faz ali em relação ao dólar. Por isso, o Bacen versus dólar. Depois de falar de política monetária, política fiscal e política cambial, eu rapidamente mesmo, porque é basicamente ali a nível de relevância, eu falei com vocês sobre a estrutura do sistema financeiro nacional. E aqui, assim, eu quero destacar com vocês só 4 pontos. Na verdade, não dá nem, né, não é nem 4 pontos assim, não. É falar da tríade mais poderosa e falar também de um conjunto de órgãos que é bem relevante para o mercado, né? Então, aqui é só uma questão mesmo regimental que a gente pegou, é parte chata, né? Só burocrática, só, né, meio que um decoreba, mas calma, vocês não vão ter que focar dessa maneira. Eu já tentei na atividade avaliativa, né, digerir do jeito mais tranquilo possível e mais prático, mas querendo ou não está muito ligado às funções, né, do que cada órgão faz. Então, só para que vocês entendam o que é o Sistema Financeiro Nacional primeiro, né? O que é isso tudo? O Sistema Financeiro Nacional, gente, é muito simples. Ele é um sistema que tenta fazer o seguinte, ó, ele sabe que tem gente que tem dinheiro e que está disposta a investir dinheiro. Por outro lado, ele também sabe que tem gente que precisa de dinheiro. Então, qual é o papel do Sistema Financeiro Nacional? O papel do Sistema Financeiro Nacional é muito simples. É alinhar e fazer o encontro, fazer da match ali da coisa, né? A compatibilidade entre quem tem e quer emprestar, quem tem e quer investir, com quem tem e precisa desse investimento. Esse é o foco, né? Fiz quase um pedra, papel, tesoura aqui, né? Papel ganhando a pedra. Mas é basicamente isso, o encontro ali de quem tem dinheiro com quem não tem, com quem precisa do financiamento, né? Esse é o foco do mercado financeiro. Esse é o foco do sistema financeiro nacional, beleza? Para isso existem órgãos que cuidam do todo. Aí entenda o seguinte, ó, o top one ali, o chefe do chefe, é o CMN, é o Conselho Monetário Nacional, é ele que manda na bagaça toda. Ele é o órgão máximo. Como ele é um órgão que manda, né, as funções dele são o quê? São funções ali, ó, de uma cabeça. De uma cabeça. É criar a inteligência da coisa, normatizar, entender, né, suplementar, diminuir, papapá. Ele está muito ligado a isso. Não é ele quem fiscaliza. Para fiscalizar, ele tem 2 braços. Ele tem o braço direito e o braço esquerdo. O braço direito é o Banco Central. O braço esquerdo é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Diferença dos dois, muito simples. O Banco Central cuida de tudo no mercado financeiro. A CVM cuida de tudo no mercado de títulos e valores mobiliários, né? Cuida tudo no mercado de bolsa de valores. Basicamente, essa é a tríade do poder aí, ó. CMN, Banco Central, CVM. Ok? Esse é o trio. Cabeça, CMN, braço direito, Banco Central, braço esquerdo, CVM. Tá? Uma cuidando dos bancos, Banco Central, outra cuidando da Bolsa e dos títulos e valores imobiliários, CVM. Além desses 3, o que é importante mais saber? Pô, é muito importante saber daqueles órgãos que existem para dar segurança, né, para o sistema. Isso faz toda a diferença, né, que são aquelas centrais de custódia e é também aquele fundo garantidor de créditos, né? Então, é muito relevante falar sobre eles aí. Imagino que eu vou, inclusive, finalizar aí nessa parte, né? Imagino que de blocos econômicos para frente vai ser depois do intervalo. Né? Então, que órgãos que eu estou falando? Eu estou falando da Selic, eu estou falando da CETIP e eu estou falando da Câmara de Ações e também do Fundo Garantidor de Créditos. São os órgãos que foram criados ali para dar uma segurança ao sistema financeiro nacional. Né? Então, vamos lá. Mais do que falar sobre eles, vamos vê-los na prática aqui, já que eu estou usando, né, essa possibilidade aqui, ó, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ó. Então, vamos entrar aqui, pode ser aqui no próprio, no próprio site aqui, ó, do Banco Central do Brasil, novamente, para não incorrer riscos aqui de entrar em outro site. Está bem pequenininho aqui, vou tentar aumentar um pouco para que vocês enxerguem melhor. Está lá, ó. O que é
o Selic, no caso, né? O sistema, lembra? A taxa de juros é a Selic. Agora aqui é o Selic. Né? O que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia? É um sistema informatizado que se destina ali à custódia de títulos escriturais e de emissão do Tesouro Nacional, bem como registra a liquidação de operações com esses títulos. Tá bom, Lucas? Não entendi absolutamente nada. Decifra isso para mim. Tranquilo, gente. Muito simples, ó. O que é isso? Como é que isso funciona? Não tem aquela bandeja lá dos títulos públicos que eu mostrei para vocês agora há pouco? Pensa assim, ó. Você está querendo investir. Aí você juntou R$100 e foi lá e comprou um título público por meio de uma instituição financeira. Você falou, quer saber, eu vou comprar de um desses bancos digitais, porque facilita muito minha vida, né? Eu não pago taxa e tal. Então eu vou fazer essa compra. Aí você vai lá e faz a compra. Eu estou inventando isso, tá, gente? Você faz a compra pelo Banco Inter, que eu estou falando. Não quer dizer que vai acontecer, não, longe disso. O Banco Inter está bem sólido, inclusive, né? Um banco mineiro, por sinal. Não, o Banco Inter. Aí você vai lá pelo Banco Inter e compra títulos públicos. O que acontece? Vamos supor, estou inventando. O Banco Inter quebra. Aí você pensa, meu Deus do céu, perdi os meus títulos públicos. Não, você não perdeu. O que você faz? Você abre conta num outro banco, numa outra instituição financeira, numa outra corretora, vamos supor. Aí você vai agora para o Banco Original, outro banco digital, criou sua conta lá, o que você faz? O título público está no seu CPF, você vai pelo Banco Original e resgata o seu título público quando você quiser e o vende. Você não perde o seu título porque os títulos públicos eles não ficam guardados nos bancos ou instituições financeiras. Eles ficam guardados no Selic, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, para isso que existe esse órgão, porque se a instituição financeira na qual você está atuando, ela quebrar, você vai lá e faz conta em outra, abre um cadastro em outra e resgata todos os seus títulos públicos por ela, ok? Então, é para isso que existe os títulos públicos. Né? Da mesma forma que sempre foi para isso que existiu, né, a CETIP. Né? Então, o que a CETIP faz? Está aqui, ó. CETIP, a Central de Custódia e Liquidação de Títulos Privados, é uma empresa que tem o objetivo ali o quê? De liquidar e guardar os títulos privados. Qual que é o objetivo? O mesmo do Selic. O objetivo é o quê? Você comprou lá um produto de um banco e aí esse banco quebrou. O banco quebrou. Esse produto ele vai estar guardado no banco? Não. Ele vai estar guardado na CETIP, que hoje é a B3, ela fundiu com a Bolsa de Valores, ok? Mas vai estar guardado lá, você faz conta em outro banco e pega aquele dinheiro de volta, ok? Da mesma forma, a Câmara de Ações. A Câmara de Ações, que é a antiga CBLC, o nome dela antigo era Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, por isso CBLC, tá? Então aqui a Câmara de Ações, o que ela faz? Né? Ela também liquida e guarda as ações, tá? Então, tá lá. Da mesma forma, se você comprar ações lá da Petrobras e a corretora pela qual você comprou ações da Petrobras quebrar, você vai lá, faz cadastro em outra corretora e resgata as suas ações da Petrobras por essa outra corretora. Ok? Então, esses 3 órgãos de custódia, eles existem para isso, para conferir essa segurança ao sistema financeiro nacional. Além desses 3 órgãos de custódia, o que a gente tem também? A gente tem o Fundo Garantidor de Créditos, né? Esse é legal demais. Não que os outros não sejam, também são, mas esse é muito legal também. O que o Fundo Garantidor de Créditos faz? O Fundo Garantidor de Créditos ele existe para que, em caso de falência das instituições financeiras, todo investidor, todo mundo que tem dinheiro aplicado em banco, tem uma garantia ordinária de até R$250 mil por banco, né, por CPF, por banco. Então, você pode dividir ali até 1 milhão, né, em 4 bancos ali, estar seguro em todos eles, por exemplo, dando esse exemplo. Poderia dividir 100 mil em 10, né? Mas você pode estar seguro ali de qualquer jeito, no limite de 1 milhão, no mesmo CPF. Como é que funciona? Ó, o que isso aqui protege? Protege dinheiro à vista, então sua conta corrente está protegida, depósito de poupança, letra de câmbio, que é um tipo de investimento, letra hipotecária, que é um outro tipo de investimento, letra de crédito imobiliário, que é um outro tipo de investimento, LCA é um outro tipo de investimento, CDBs e RDBs, depósitos em contas não movimentáveis por cheque e operações compromissadas. Se o seu dinheiro estiver em algum desses lugares, fica tranquilo. Em caso de falência da instituição financeira, este organismo vem cá e te
reembolsa esse valor. Ah, Lucas, será que isso funciona mesmo? Ó, foi testado 3 vezes. Inclusive, a gente tem um exemplo de agora, desse ano, né? A da Casa Financeira, que já teve, inclusive, loja em Valadares, na Avenida Minas Gerais, lembro disso, né? Vocês também devem se lembrar ali, quem já passou por ali, verde, bem bonitona, ela quebrou no início desse ano. Esse grupo é um grupo capixaba, né? Da Dadalto, D&D, é uma série de marcas ali bem relevantes, ele quebrou. E tinha gente que tinha investimento na da Casa Financeira. O que aconteceu? A pessoa perdeu aquele investimento? Não. Se ela tinha ali até 250 mil reais, já acabou. Né? O que acontece? Ó, desde o dia 24/3/2020, inclusive, o Fundo Garantidor de Créditos já está pagando esses investidores. O banco quebrou em fevereiro, ó, pra você ver, em março a pessoa já recebeu o dinheiro dela já. Tranquilo. Até o momento eles já pagaram 494 milhões a pouco mais de 9.700 credores. Muito legal, né? Então, ele vem cá, quando você clica aqui, ele te dá toda a papelada que você tem que levar, que não é muito grande. Ah, eu tinha dinheiro investido na da casa. Tranquilo, clica aqui, saiba mais. Ele vai te explicar que você vai ter que ir numa agência bancária, que você vai precisar levar, né? Que ele já te dá o lugar aqui, ó, com base nas capitais. Ele já te fala o que você tem que levar de documento. Então é muito relevante. Né? Existe realmente para trazer segurança para a coisa. Muito legal isso existir hoje. É um dos objetivos, né? Um dos objetivos do mercado financeiro é isso, é prover segurança para os investimentos desses investidores ali nacionais e investidores também internacionais. Somente assim você consegue captar o gringo para o gringo investir aqui em um país como o Brasil, né? Mostrando para ele que você tem gatilhos de segurança que o atenderão em caso de falência da instituição financeira, beleza? Num momento como esse, isso é muito relevante, gente, porque lá nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, um banco muito pequenininho quebrou. Isso dá um sinal para o mercado, um sinal amarelo. Opa, banco pequeno, será que vai começar a quebrar? E aqui no Brasil, será que isso chega? Então é importante você saber que existem esses gatilhos de segurança quando você está aplicando, né, pelo Sistema Financeiro Nacional Brasileiro. Ok? Pessoal, vou encerrar a gravação aqui na primeira metade. Aproveito só para perguntar. Até então, revisão, tranquilo por enquanto? Estão entendendo? Me respondam aí. Enquanto isso, eu vou encerrando aqui a gravação da nossa parte 1.